horário na quarta-feira é a partir das 5h30 da manhã, quando eu me levanto, organizo a minha filha e aí saio de Sapucaia para chegar até São Leopoldo, para pegar o ônibus para vir para Montenegro. Estamos então pegando o Montenegro da 75, esse frio maravilhoso, toda quarta-feira, para irmos para o PIBID, né? Chegando aqui eu pego outro ônibus, que é o 5 de maio, para chegar até o CIEP. Lá a gente dá essa oficina, né, que a gente está chamando de capoarte, que é a capoeira mais o teatro, e aí a gente tem as inspirações da capoeira para fazer então exercícios com as crianças. Desde que eu comecei a faculdade, eu tô no PIBID, assim. Tô há 2 anos e meio agora. E a minha primeira experiência dentro de sala de aula como professora foi através do PIBID. Então, tudo que eu tenho experiência com os meus alunos, eu trago para minha formação. Ah, tem uma professora. Tirando foto da computadora. Ô pessoal, as mochilas é aqui no canto, ó. Lembra? Mochilas, casacos, lembra aí? Com os braços lá embaixo, relaxa os braços. A gente gosta, é claro que a gente cuida. Pra cima. Hoje tá mais quentinho, né, do que os outros dias. Só quer dar boca Né? ou você me engana ou... A gente aqui na unidade da UERJ de Montenegro tem 4 subprojetos do PIBID em artes visuais, dança, teatro, música. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da arte frequentar, né, estar presente em escolas públicas aqui da região que provavelmente não teriam ou teriam muito pouca atividade artística se não fosse esse programa. E nesse sentido, o que a gente tem tentado aqui no subprojeto do PIBID Teatro da UERJ é descobrir formas do teatro ser inserido na escola que não sejam formas assim de um teatro didatizado, de um teatro transformado numa matéria que vai para a escola e se transforma numa coisa um pouco desinteressante. O que a gente tem tentado é encontrar maneiras do teatro ir para o espaço escolar sendo teatro, né? Se comunicando com as formas teatrais que se faz teatro na cultura do mundo hoje e não fazendo um arremedo de um teatrinho, que é uma terminologia assim, bastante comum, né, usada nos territórios da escola. E acho que a experiência que a gente tem construído aqui com as escolas tem sido bastante positiva nesse sentido. Então, no ano passado nós recebemos o convite para receber os pibidianos aqui na Escola Esperança. Eu nem sabia muito bem o que era o PIBID, eu disse, vem. Então, desde o ano passado, nós temos os alunos aqui observando, fazendo as suas reflexões sobre o sistema escolar, sobre como as coisas funcionam, sobre como as crianças têm, então, a sua rotina. Muitos já têm aplicado as suas oficinas, as suas intervenções artísticas e tem sido muito bonito ver o brilho no olho da gurizada. Eles já sabem o nome de todos os pibidianos, mesmo os que não vêm para a sua sala, que estão na sala ao lado. Há um carinho nos corredores na hora do recreio. Eu vejo alguns brincando na hora do recreio também com as nossas crianças. Então, para nós tem sido renovador, é um novo gás que entra aqui na nossa escola. Daí ele pegou e ele chamou um monte de atores, sabe? Aqueles que fazem esse papel. Aí chamou e eles fizeram uma história bem legal. Daí dizendo assim que o tio dele tinha matado o pai e daí o tio dele se acusou. E daí depois teve uma guerra, teve um monte de sangue, um monte de coisa.
Mas é uma história bem legal, assim. Vocês gostaram? O que tu acha que é arte? Arte, Não sei. É incomodar os seus professores. Não! Arte é pintar, é pintura, é tudo. É tudo? Arte é tudo? Eu sou de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade mais no interior, mas é uma cidade grande. Sempre quis estudar teatro na minha vida, mas nunca tive coragem. Daí abriu a possibilidade de eu fazer o Enem e entrar para a UERGS, e eu resolvi arriscar e entrei para a UERGS. Sempre gostei muito da área da arte, da dança, da música, do teatro, e aqui na UERGS essas possibilidades se abriram mais ainda, em função também de ser licenciatura, né? Abre a possibilidade de, além de eu ser atriz, de seguir no ramo da atuação, eu poder ser professora também. Então isso foi muito importante, e eu me candidatei para o PIBID porque eu queria muito entrar na escola, porque eu não tinha experiência nenhuma com arte e educação. Então o PIBID me deu essa possibilidade de entrar na escola, não só como aluna, mas como professora, e eu pude me experimentar nesse lado da história, né? Nesse lado como docente mesmo. E foi muito importante para mim, porque desde o início até agora eu vejo uma grande evolução, tanto minha quanto dos meus colegas de grupo, porque a gente aprendeu muita coisa, como lidar com as pessoas. A gente nunca aprendeu o suficiente, né? A gente está sempre aprendendo, mas eu aprendi muito mais a lidar com os alunos, a ver o que eles precisam e trazer isso para dentro da sala. Enquanto eu estou de costas, e quando eu virar, você sempre está em pausa, completamente parado. Mas eu posso acusar quem está se mexendo. Isso vale pro dedinho, pro pezinho, pros olhos não. E o sorrisinho também, sorrisinho não vale. Então, Tá valendo. Nossa, pra cá, vocês dois também. Aqui. Aqui também. Também não, hoje não vai. Vai pra trás. Carlinhos, por favor, Eu só me defendi também. A brincadeira é essa, não é? Eu acho que é também, ali, ó. Aqui, ó. Vocês vão também. Pra trás. Pegar um coleguinha aqui. Aqui, ó. Luana também, Carlinhos, aqui, ó. O PIBID, ele me auxilia, me ajuda a testar os conhecimentos que eu adquiro aqui com os professores durante os semestres, né? Então isso que é legal, eu poder colocar em prática aquilo que eu estudo na teoria. E isso é ótimo quando dá esse confronto, porque determinado autor fala algo que acontece, mas lá na prática tu vai fazer com os alunos e tu vê que não é bem assim. Então essa reflexão é que eu acho interessante no PIBID. Vocês fizeram isso aí como se estivessem lendo um texto. Não, eu quero mais alto, mais bonito. Isso, agora eu quero acusando! Uma coisa assim muito brava, vamos lá! Eu tenho comigo que a arte, ela é uma maneira de expurgar as coisas ruins, sabe? As coisas que estão lá no fundo, aquele momento que tu teve que ficar em silêncio na sala de aula porque o professor te mandou ficar quieto, aquele momento em que tu tava na tua casa e aí tu viu uma coisa muito ruim que a tua família fez. E esses alunos, principalmente na escola em que a gente está dentro do PIBID, têm experiências tanto quanto perturbadoras, assim, que a gente tem relatos, assim, e eles usam a arte, eu acho, pra expurgar, sabe? Pra tirar aquelas coisas ruins e poder gritar. Tem um momento de gritar, de correr, um momento pra se libertar, eu acho, dessas coisas ruins que cada um deles, pequenininhos, eles carregam, assim.
através do PIBID, eu acho que o PIBID vem para mostrar e para trazer uma possibilidade diferente de escola. Uma escola hoje que tem a arte dentro dela, né? A arte contribuindo para a formação do ser humano, eu acho que seria uma escola que prepararia muito mais esses nossos alunos em termos de sensibilidade, em termos de senso crítico, em termos de olhar para a vida, olhar para, em termos políticos, em termos de cidadania, de uma forma diferente. Então eu acho que essa possibilidade que o PIBID traz de fazer com que as artes estejam dentro da escola, que esses professores estejam lá para aprenderem a docência, levarem, né, o que aprendem na universidade, vivenciarem a realidade da escola, trazer a realidade da escola para a universidade também, levar os teus alunos. Eu acho que isso é tudo muito rico e é uma troca que só tem contribuído para a melhoria da qualidade do ensino, né, das nossas escolas. E parou! Ó, é um stop que nem no meio, 1, 2, 3. Parou! Não se mexe. Bem-vindo. Olha pra sombra, olha pra sombra. Aumenta o braço. Continua lá. Para mim, o momento da arte na escola é quando o aluno consegue se liberar um pouquinho, sair da razão e poder entrar no mundo dele, às vezes descobrir coisas que ele tem potencial para fazer que em alguns outros lugares ele não consegue, mas ali na aula de arte ele consegue transformar às vezes, o que ele está pensando em ação e da ação vira, me ajuda em inglês, vira concreto. É um processo de autoconhecimento. Também. Cadê você aí? As menores. Uma melhor que a outra. Vai lá. Pega uma mais pra trás e uma fica onde tá. Tu aprende com as artes a ser mais humano, a reconhecer erros e não só apontar dedos, sabe? Então tu te torna uma pessoa mais sensível às coisas da vida e até aos problemas da vida. E eu acho que é isso que as artes fazem, sabe? Em qualquer uma delas, assim. Tu consegue enxergar o ser humano como realmente ele é. Isso, assim, é exatamente isso. Pode vir mais pra trás. Pega na cabeça dela. Eu vejo que a arte, ela tem um papel na escola que é único, assim, que se ela não cumprir esse papel, neste processo de construir conhecimento, ninguém vai cumprir. E vamos falar da arte não só no geral, mas assim na sua especificidade, como dança, teatro, artes visuais, música. Nas suas especificidades, elas contribuem para essa construção do conhecimento mais pleno, para que as pessoas possam se enxergar mais criativos, para que eles possam se enxergar possíveis, né? De não só repetir aquilo que já está posto, que está estabelecido, mas que se possa questionar, que se possa se... Na verdade, acho que é um processo de se ver enquanto se vê o outro também. Eu acredito que isso, a arte faz com supremacia, com qualidade. Mas olha só, vamos fazer aquele jogo do ganso? Ganso! Que ganso? Que ganso? O ganso! O ganso! Ah, o ganso! Ah, o ganso! A arte na escola, para mim, ela é transformadora. Também. É um momento de autoconhecimento, é um momento de crítica em relação a si mesmo, em relação à sociedade que vive, é um momento de abrir a sua visão, o seu campo de visão, o seu horizonte. Ganso! Aí tu vai me dizer, o quê? O quê? O ganso! Aí tu vai dizer, ah, o ganso! Ah, o ganso! Agora o Guga tem que estar bonito. Agora tu vai falar pro Gu. Olha lá o ganso. Olha lá o ganso! O quê? O quê? Pergunta pra mim. O quê? O quê? O ganso! Aí tu repete pra ele. O ganso.
Ah, um ganso! Agora tu vai falar pra ele. O PIBID, ele fortaleceu e enriqueceu o nosso ensino, porque era a lacuna que faltava lá na escola. Tanto que eles têm aula de música, eles têm aula de dança, eles têm aula de artes e faltava teatro. Então o PIBID acrescentou e fortificou a escola, porque essa amplitude que a gente está mostrando para eles está trazendo eles para perto de uma universidade, coisa que antes eles nem pensavam em ter. Então daqui a pouco vai ser a vida deles vai modificar a partir desse momento, porque eles vão ter uma nova escolha. Eles sabem que eles podem seguir esse caminho, porque está perto, não está tão distante quanto antes eles pensavam. Quais são as outras áreas que iam ser excluídas? Todas, educação física, nós teríamos como base apenas a pedagogia e a letras. Seria praticamente um reforço, né? O PIBID atuaria quase como um reforço pendurada a essas outras licenciaturas, pedagogia e letras. Elas fariam parte de subprojetos, essas seriam as articuladoras, né? E eles entrariam de uma outra forma. Então, assim, a gente tem que ver assim, que o país está passando por uma instabilidade, né, política e de uma conjuntura assim, que nunca se viu, eu acho, da maneira que a gente está vivendo. O que aconteceu foram realmente pessoas que talvez não tinham a noção, não tinham o conhecimento, o pessoal da diretoria lá, da educação básica, né, que é do DEB e da CAPES, não tinham a ideia do que era esse projeto PIBID. E aí a luta foi tão grande no país inteiro, os bolsistas trabalharam muito, os coordenadores, os professores, e conseguimos muitas adesões assim, de parlamentares. Então o trabalho foi árduo no sentido de mostrar o PIBID, mostrar o que é esse programa para que as pessoas pudessem entender. Então nessa mudança toda de programa, nessa mudança toda de políticos que o país passou, acabou que caiu o presidente da CAPES, assumiu um outro presidente da CAPES, que agora é o professor Abílio, né? Abílio Baeta, que é o ex-presidente da FAPERSA aqui do Sul, e ele simplesmente, quando levamos a ele o problema todo que o PIBID sofria, ele simplesmente disse: não, eu conheço o PIBID e essa nova portaria que destitui esse programa, ela vai ser revogada quando eu assumir. E foi isso que ele fez. No momento que ele assumiu, o PIBID voltou a ser o que era, porque voltamos ao edital anterior, que regimentava a forma de atuação dele, que nós atuamos hoje, todos nós aqui, inclusive os pibidianos. Quando eu fiquei sabendo das portarias, eu comecei a pesquisar mais, entrei no ForPIBID, no ForPIBID Brasil, comecei a conversar com algumas pessoas do Brasil inteiro, e todos nós estávamos com o mesmo sentimento de apreensão e de frustração, porque isso de certa forma ia acabar, e a gente sabe o quanto é necessário, o quanto é importante o PIBID dentro da escola, não como letramento, mas sim como a oportunidade do professor se experimentar, do aluno se experimentar como professor, e saber que isso ia ser tirado dos alunos, principalmente, era muito triste. Nós ganhamos uma bolsa, e essa bolsa também é muito importante para que a gente possa se deslocar, para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa continuar sendo alunos que se comprometem com a faculdade. Ele não é um programa simplesmente que confere bolsas para pessoas e sem gestão, sem avaliação. Não, nós temos todo um processo sistemático de avaliação do programa, ele é todo regulamentado, os professores, coordenadores e supervisores atuam assim de forma brilhante, controlando. Então ele é um programa que ele é sistemático, bolsista que não produz é substituído, ou mesmo professor que não está produzindo o suficiente também é substituído. As escolas são escolhidas, né, dentro das suas necessidades, são escolas normalmente com IDEB baixo, né? Então assim, é uma forma de contribuir com uma melhoria, sem dúvida, da educação. E pensando assim, refletindo, né, quem é que ia sair perdendo muito, 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 que é o aluno da nossa escola, porque
com as artes na escola. Se um aluno está com uma aula vaga, né, quem eles procuram? Eles procuram a aula de arte, a aula de educação física. Como eu disse lá no começo, é onde ele consegue se liberar, se entregar. Então, e é nesses momentos que também acontecem as maiores criações. Então parece que é isso que algumas pessoas querem acabar, que as pessoas param de pensar, de criar, de refletir, porque quando a gente estuda uma obra de arte, o que a gente faz com o aluno? A gente está mostrando uma nova maneira de ver, um novo mundo para o aluno. E eu acho que, não tenho certeza, tem muita gente que está com medo disso. E eu acho que é por isso que é o medo para acabar, porque é onde a gente faz o nosso aluno pensar. Então, a arte nada mais é do que fazer o nosso aluno querer mais, pensar mais, refletir mais. Por que acabar com isso? Quanto às políticas, então, que se colocam contra as artes, no modo geral, principalmente do teatro, eu acredito que isso já não faz mais parte dessa geração que a gente vive hoje. Porque isso se viu há pouco tempo quando as escolas foram tomadas pelos próprios alunos. Então, cabe a nós, professores de artes, assim, a gente seguir isso, sabe? E fomentar mais e explicar para os nossos alunos que as artes são isso, é a libertação de um conhecimento humano. Então, eu não me preocupo que as políticas vão vir com tudo para nos rebaixar de um modo ou de outro, sabe? Eu tô bem segura e por tudo isso que eu vi acontecendo, eu tenho certeza que os alunos vão estar do nosso lado e vão estar nos apoiando e sempre mais e mais. Claro, é uma luta constante, mas eu tenho fé e otimismo, assim, que as artes agora vão seguir seu caminho livre. Então, quando eu soube que o PIBID poderia acabar, e depois então veio a história de que o PIBID não acabaria, mas teria alguns cortes, e a área das artes seria um desses cortes, é um pouco revoltante, na verdade, porque nenhuma de nós fez lá esses 4, 5 anos de faculdade para fazer de conta que está trabalhando. Nós temos os nossos objetivos, a arte é importante sim, dentro do currículo escolar, que é o nosso foco de conversa agora. Então, como eu disse, é um pouco até revoltante, até desrespeitoso com a gente, que é profissional das artes, que sabe o trabalho que faz, que sabe a mudança que provoca nos nossos alunos, alguns mais, outros menos. Então, seria uma lástima se tivesse realmente terminado. Eu concordo com a Gold, é uma luta de todos. Eu vi assim os universitários cuidando, os professores, nós também, mas eu acredito que se houver de novo essa ameaça, tem que se fazer uma mobilização com os pais desses alunos também, com toda a comunidade escolar, então o PIBID vem acrescentar sim para a comunidade, dentro e fora da escola. Eu acho que a pessoa que tomou uma decisão dessas nunca viu os olhos de uma criança brilhar depois que acaba uma aula de teatro ou uma aula de dança, de artes visuais ou música. Nós somos o PIBID. 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 Nós aqui,